O primeiro capítulo da decisão do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo começou com festa na arquibancada e intensidade em campo. Logo aos 5 minutos, Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, viu Wesley fazer isso aí, Flamengo 1-0. O tratamento com o Wesley foi parabéns e acabou, né? É o que eu devo fazer como treinador, porque eu não vou para a seleção, né? Quem vai é ele, então ele que lá seja feliz, mas é um jogador que está no nível altíssimo. O Fluminense foi buscar a reação. Arias pra Cano, a bola explodiu na defesa. Aí, Arias acreditou, se livrou da marcação e fez quase tudo certo. Difícil a hora perder aqueles gols assim, mas a gente sabe que o futebol é jogado, a gente sabe que esses gols assim a gente não pode perder, que é decisões. O time de Mano Menezes passou a controlar o jogo, mas o de Filipe Luís também teve ainda outra chance no primeiro tempo com o Pulgar. O Flamengo voltou forte para a segunda etapa. Gerson acelerou, Arrascaeta de primeira mandou pro gol. Fábio fez uma defesaça. E na bobeada da zaga tricolor, Juninho fez Flamengo 2-0. Muito feliz. É um sonho de qualquer jogador estar jogando no Flamengo e fazer um gol no Maracanã. Só que na base da vontade, da luta, o Fluminense foi para o ataque. Keno fez de cabeça para incendiar o clássico. Estou no banco ali, sempre estou olhando o jogo, a gente sabe que qualquer momento a gente pode entrar e esse jogo quente assim, fervendo, a gente tem que estar ligado. Como eu entrei e pude fazer um gol que deu vida para nós. O Flu até queria mais, chegou de novo. Só que ficou nisso. Flamengo 2, Fluminense 1. E no fim do jogo, Freitas foi cobrar Luiz Araújo pelas provocações do jogador do Flamengo com o técnico Mano Menezes durante a partida. Só que acabou expulso. Alguém passou provocando na frente do banco e isso foi o estupim de toda a confusão. Ainda falta um passo até a taça, até o grito de campeão. O Flamengo sai na frente, joga pelo empate, mas o Fluminense sai daqui do Maracanã vivo na disputa. E pensamos que a decisão está aberta, vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade sim de brigar pela conquista do título, é o que vamos fazer. 2-1 para a volta, como eu falei antes, nos dá uma leve vantagem, mas que não muda absolutamente nada para mim como treinador. Números do jogo deste Fluminense 1, Flamengo 2, finalizações 13-14, finalizações certas 4-5, escanteios 7-10 e faltas cometidas 17-14. Nos números também ali vantagem no Flamengo, levando essa vantagem para o jogo de domingo. Já já os nossos repórteres chegam também projetando como deve ser essa preparação das equipes até a partida decisiva. Flamengo levando essa vantagem, Fernando. Então, a gente olha os números ali, tem um equilíbrio. Mas analisando o que a gente viu no campo, o Flamengo foi superior. Aliás, coloquei isso na rede social, faço questão de falar sobre isso aqui, porque é uma opinião de fato que eu tenho. Vem nas suas redes sociais também. Já estava amadurecendo isso, Glaucio, não sei se vocês concordam. Ontem eu estava assistindo a coletiva pós-jogo do Felipe. Eu acho que a cobrança em cima do futebol do Flamengo é muito desproporcional. Em alguns momentos parecia que o Fluminense tinha vencido o jogo, dentro da cobrança. E eu não entendo por que ter uma cobrança tão grande e intensa para que o Flamengo deixou e controle todos os adversários 90 minutos. Parece que o adversário não tem mérito, o adversário não pode ter uma chance como teve aí o John Arias, uma chance claríssima para marcar. E se a gente for olhar o que a gente viu no campo ontem, o Flamengo ele controlou o Fluminense em 60% ou 70% do jogo, porque ele foi muito melhor no segundo tempo, apesar de ter sofrido gol ali no final do Keno. E depois, obviamente, como é o futebol, um clássico, o adversário faz um gol, ele vai pra bafa, né? Ele vai para aquela pressão ali para tentar um empate. Mas o Flamengo foi muito melhor no segundo tempo, iniciou o jogo melhor também no primeiro tempo, até uns 20 minutos. Depois o Fluminense, de fato, foi superior na reta final de primeiro tempo. Então, assim, foi um Flamengo eficiente, Glaucio, assim. Acho que foi um Flamengo, né, que conseguiu pressionar muito bem a série de bola do Fluminense e recuperou muitas bolas, isso é inegociável para o Filipe Luís. O Ignacio teve muita dificuldade,
nesse quesito, né, nessa série de bola. E parou no Fábio também, que fez uma grande defesa, né, apesar de ter falhado no primeiro gol ali contra o Wesley. Assim, não foi um jogo brilhante do Flamengo, mas o Flamengo não precisa ser brilhante sempre. Né, ele enfrentou um adversário que cresceu muito, a gente falou sobre isso aqui ontem. O Fluminense do Mano Menezes é bom e competitivo. Então acho que às vezes a cobrança pelo show ela é muito desproporcional. Nenhum time dá show sempre, ainda mais no futebol brasileiro tão nivelado. Porque se o Flamengo tem esse plantel, né, Fer, e já acho que fica muito essa cobrança em cima disso. Mas você falou bem, o Fluminense também do outro lado tem um grande elenco, uma equipe que também está se encaixando dentro desse trabalho, né? E óbvio, é um clássico, quanto que a gente já não viu no futebol brasileiro, um dos times está muito abaixo e pegar o outro voando e a coisa não acontece. Tem muitos fatores, né, para exigir que seja algo extraordinário. Não tem como dar show todas as partidas do ano, não tem como você não correr riscos contra adversários competitivos, isso não vai acontecer. O que dá pra gente ver é o Flamengo tem um padrão, tem uma organização. E o Flamengo ontem no jogo, ele foi melhor em 70% da partida. Então assim, construiu uma vantagem, tem mérito, mas eu acho que o gol no final, né, Dom? Ele deixa a final em aberto, né? O Fluminense, ele ganha um fôlego para a partida de domingo. Eu concordo muito com a tua análise e também destacaria um ponto complementar ainda. Quase nunca um time tem a sua melhor versão numa final. Final são jogos com características diferentes. Qual a expectativa das pessoas? Exato. Né? Então, assim, acho que isso também se soma dentro do que você falou. E mesmo assim, eu tô contigo. Para mim, se teve um time que merecia vencer o jogo, foi o Flamengo. Acho que foi um jogo que não é que teve um brilho, não é que foi dominante o tempo todo. Se olha os 10 primeiros minutos, o Flamengo melhor, não só pelo gol, marcando alto, o Fluminense com dificuldade de sair do seu campo. Depois há um equilíbrio, acho que o Fluminense cresce ao longo da primeira etapa, mas a única chance foi aquela do Arias, que foi uma grande chance, inclusive. O Flamengo ainda melhora na reta final do primeiro tempo e ele é superior, no geral, na segunda etapa. Então, assim, ok, não foi uma atuação brilhante, mas foi eficiente e foi melhor que o seu adversário. Um adversário que vinha se orgulhando e botando esperança, olha... O time que venceu o Flamengo do Felipe Luiz foi a gente. Então, tinha muita essa expectativa. Então, eu não vejo nada de anormal. Acho que foi uma vitória gigantesca pelo que significa. Não está resolvido o campeonato, mas o Flamengo... E assim, se ele não é convincente, quem que é no Brasil, então? Para mim, não tem nenhum time que é mais convincente no futebol brasileiro em 2025 do que o Flamengo. Com uma menção honrosa também o Atlético Mineiro, que faz um grande início de temporada, mas trabalha até aqui, irretocável. E assim, mesmo que não tenha sido uma atuação brilhante, eu não esperava isso numa final. Acho que o mais importante conseguiu. Legal também para o Juninho, que chega com uma missão importante, se machuca e consegue fazer um gol desse tamanho. Sim. Quer completar, Fê? Pode ir. Eu já sei, ele já me olha, ele me olha com uma carinha, Dom. Ele me olha com uma carinha assim, posso falar mais um pouquinho? Sabe? Ele já me olhou aqui, eu já conheço meu público. Vamos com os números do Felipe Luiz nesse trabalho no Flamengo. E também tem o recorte do Felipe Luiz em clássicos. Olha aí, desde a sua estreia como técnico da equipe principal, 26 jogos, são 19 vitórias, 6 empates e só uma derrota. Aproveitamento de 80,8%. 48 gols marcados para 14 sofridos e 2 títulos. Isso com a equipe principal e sem os amistosos. Agora vamos ver em clássicos como vai Felipe Luiz. Contra o Botafogo, 2 vitórias, o aproveitamento de 100%. Fluminense, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, 44,4%. Diante do Vasco, 3 vitórias, também 100% de aproveitamento. No geral, dá um total de 79,2% de aproveitamento em 8 jogos. Só para completar, Fer, de passar a bola aí de novo, né? Você falou que na coletiva parecia que o Flamengo tinha perdido. Eu acho que mostra muito também o que é o perfil de quem a gente tem hoje nas salas de coletiva, né? A gente tem aquela coisa de um pessoal mais... aspas, especializado no clube, né, que também vem de uma outra escola, então vem num perfil mais até de cobrança, com uma coisa meio torcedor, com uma coisa meio, ei, cadê o show, né, muito mais do que uma visão ampla e análise de futebol. Acho que isso também acaba pesando. Sim, obviamente que a gente está falando aqui não é uma generalização. É uma observação. Uma observação, eu acho que o próprio Felipe Luiz ontem se sentiu incomodado, apesar de respeitar e valorizar muito o Mano Menezes e o Fluminense, que teve... O que eu estou falando aqui dá mérito pro Fluminense. Porque, assim, se você não dá show, é porque tem um adversário do outro lado. As pessoas esquecem disso. Tem um adversário que dificulta o jogo do outro lado. E quando a gente olha os números ali, mostra muito de um aproveitamento muito alto do Flamengo com o Felipe Luiz
e de um conteúdo muito rico também. Porque ele melhorou o rendimento de vários jogadores, como a gente estava falando aqui. O time hoje, de fato, para mim, é o top 1 do futebol brasileiro em rendimento. E não precisa dar show para isso, ele precisa controlar mais os adversários. Eu acho que o Flamengo controlou muito o Vasco na semifinal e ontem no jogo contra o Fluminense teve alternância leve, mas no geral o time foi superior. E o Felipe até ele dá uma explicação que eu concordo muito. O Flamengo ele iniciou muito frenético, né, na pressão alta. E em algum momento, um determinado momento, o time deu uma cansada, porque desgasta jogar dessa forma. E aí o jogo ficou muito trocação. Nas transições, isso favorece muito o Fluminense. O Fluminense tem o Serna, né? O Fluminense tem o Arias, o Fluminense tem o Canóbio, tem jogadores de velocidade. E aí o Flamengo perdeu um pouco do controle ali dos 20 minutos do primeiro tempo até a reta final da primeira etapa. Mas, no geral, foi uma atuação, né, importante do Flamengo. Não foi brilhante, mas eficiente. E um resultado importante para o Felipe, porque o único time que tinha vencido o Flamengo dele tinha sido o Fluminense. Faltava essa vitória do Felipe contra o Fluminense. Ele conseguiu essa vitória, né, destaque final só para os jogadores que foram convocados, né, de seleção, porque o Ortiz jogou demais, mais uma vez. O Gerson foi crescendo no decorrer da partida e o Wesley, a gente não precisa falar, né? É anormal quando ele não joga bem. Essa é a fase do Wesley e o Dorival estava vendo tudo isso lá de perto. O Dorival lá no Maracanã ontem acompanhando também os seus selecionáveis. Se apresentam dia 17 para os 2 compromissos de seleção brasileira com Colômbia e Argentina nessa data FIFA de março. Dorival no Rio também acompanhando. Nós vimos que no final do jogo saiu ali uma confusão. O nosso querido Pedro Torre gosta de dizer um entreveiro. Um catiripapo, adoro quando ele usa essa palavra. E aí a súmula desse jogo também foi lançada agora há pouco. Primeiro a gente está vendo aí a confusão, né? A gente depois vai trazer também a fala do Mano Menezes, que foi ali um desentendimento entre ele e o Luiz Araújo. E a súmula diz o seguinte, ó. Pela final do Campeonato Carioca, trouxe os motivos das expulsões após o apito final assinaladas pelo VAR. Do zagueiro Juan Pablo Freitas após a confusão com Luiz Araújo e de Sidney Lobo, auxiliar técnico de Mano Menezes. Ambos estão suspensos para o jogo de volta no domingo no Maracanã. O árbitro Yuri Elino justificou o cartão vermelho para o zagueiro, se dirigir ao adversário Luiz Araújo de maneira hostil, com o dedo em riste no rosto do mesmo e golpear este atleta no seu antebraço na altura do pescoço. Tá aí a justificativa da arbitragem em súmula, explicando também as expulsões depois do apito final. O lance mais polêmico, não acho que seja polêmico, né, mas viraliza muito na internet. Tem um lance do Pulgar no primeiro tempo, ele está numa disputa de bola com o Fuentes e ele solta o braço. Na minha visão, era um lance para amarelo. Eu sei que tem muitos torcedores tricolores pedindo uma expulsão do Pulgar nesse lance. Aí é interpretação, tá? Na minha visão, é um lance de baixa intensidade, não era um lance para o VAR chamar, porque é um lance para amarelo ali do Pulgar, mas de fato ele tem a intenção ali, né, de soltar o braço no Fuentes. E aí foi a provocação do Mano de um lado, a provocação do Luiz Araújo do outro. Para mim faz parte do jogo isso aí, só apimenta mais o jogo de volta. O Luiz Araújo está muito confiante, né? Está numa boa fase. Ele mostra a taça da Copa do Brasil. Mas aí não faz sentido, e o Mano tem, né? 3. Então, acho que aí... O Mano falou depois do jogo, né? A gente viu a confusão, dissemos desse desentendimento entre os dois também. E o Mano falou sobre isso depois, né? O lance é o seguinte, o Luiz Araújo baixa ali o meião e mostra as suas tatuagens de taça, né? E aí o Mano respondeu depois, vamos ver. Houve uma provocação quando nós sofremos o segundo gol. Alguém passou provocando na frente do banco e isso foi o estupim de toda a confusão, né? O resto tudo é consequência. Freitas acaba de ser citado na súmula porque se sentiu como todo argentino se sente nessas horas, né? Nós que somos mais passivos, eles não são, eles não aceitam. E acho que
bom não aceitar mesmo, porque a gente tem que saber ganhar e tem que saber perder, né? E quando ganha a gente tem que ter grandeza também para respeitar de quem a gente está ganhando, para que as coisas terminem bem, e eu acho que sempre é bom que termine bem. E veja como isso pode acarretar problema. Perdemos um jogador que entrou, foi lá e coisa. Perdemos 2 ou 3 no banco de reservas, né? E a pessoa que iniciou tudo, o árbitro foi lá e abraçou ele, acalmou ele, levou ele, tirou de lá. Acho que falta sensibilidade, às vezes, para você entender que esse tipo de situação é que precisa ser coibida. Porque não é possível que os outros todos estejam errados e a pessoa que fez o que fez está certa. Daí está tudo de ponta cabeça. Bom, já vem naquele climinha amistoso pro próximo jogo. Nossa, e dá um ânimo também pro Fluminense, né? Isso que eu ia até te perguntar, Fer, como é que também o que o Mano tira também desse primeiro jogo, né? Projetando o domingo já. Então, o Mano ele conseguiu encontrar soluções sem o Ganso, né? Com o Arias ali tendo essa movimentação por dentro. Ontem não foi um grande jogo do Arias, mesmo assim ele é muito perigoso, muito influente. Eu acho que o destaque para o Fluminense é como o Thiago Silva eleva o sistema defensivo. Mesmo pressionado para sair jogando, ele é um jogador lendário da posição. O Inácio sofreu mais, como a gente falou. E os destaques positivos, para mim, no segundo tempo, entrou muito bem o Keno, não só por contra o gol, com personalidade, é um cara que está acostumado a um jogo dessa dimensão e foi muito importante no título da Libertadores 2023. E o garoto Riquelme. Riquelme Felipe incendiou o jogo. Ele tinha perdido um pouco de espaço, foi a principal notícia do Fluminense no início do campeonato estadual, né? Fez uma jogada ontem limpando toda a defesa do Flamengo, deixou o Léo Pereira na saudade. Então, assim, são opções, né, para o Fluminense que vai ter que correr atrás do prejuízo. Lembrando que se o Fluminense ganhar por 1-0, é pênalti, né? Na final, se for 2-1 Fluminense. Então, assim, a final está em aberto. Eu destacaria a entrada principalmente do Keno e do Riquelme Felipe. E olhando para o Fluminense, lógico, o foco do torcedor hoje é ganhar, se conseguir virar o confronto e ficar com o título. Mas independentemente se vem ou não, eu olho para o Fluminense hoje, pensando ao longo do Campeonato Carioca, ainda que o campeonato não tenha sido um tanto quanto instável, olhando pelas movimentações do mercado, eu tenho a segurança de falar que o Fluminense é um time melhor do que da reta final da temporada passada, que se movimentou bem, alguns jogadores têm ido bem. Também gosto do aproveitamento do Riquelme quando tem entrado, se demonstrando muita personalidade, dá mais profundidade. O Hércules acho que ainda não decolou, mas foi uma boa contratação, assim como o Otávio, o Fuentes na lateral esquerda. O Fuentes que preocupa porque saiu machucado, né? E é um jogador que tem ido bem. Assim. Deu assistência pro Keno. Exato. E então eu vejo um Fluminense sendo um time melhor do que ele termina 2024. Lógico que o torcedor não quer saber disso, quer saber de ganhar o título em cima do rival. Mas eu acho que se você olhar como preparação para a temporada e esquecer a questão de uma final de título, eu vejo evolução no trabalho do Fluminense. Vamos girar a nossa reportagem, então, falando deste Fla-Flu, começando com o Flamengo, com Pedro Henrique Torres chegando aqui ao nosso Sport Center. Seja muito bem-vindo, Pedro. Beijo para você, amigo. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está aí no estúdio. Legal participar mais uma vez. O Flamengo que deu mais um passo rumo ao bicampeonato consecutivo carioca, 7ª final consecutiva, como a gente sempre vem destacando, porque é um feito realmente importante, né? Um jogo bem bacana ontem no Maracanã, foi agitado, mais de 39 mil presentes, um pouquinho aquém do que se esperava para uma decisão de campeonato carioca, mas quarta-feira, 21h30, enfim. Mas foi um jogo bem disputado, bem pegado ali, já no início o Wesley fazendo aquele gol, e aí depois deixou tudo mais, enfim, inflamado, digamos assim, no Maracanã. E o Flamengo abriu aquele 2-0 com o Juninho, no finalzinho teve o gol do Keno, deixou tudo ainda muito na expectativa, afinal Fla-Flu é sempre Fla-Flu, e aí o Flamengo saiu com essa vantagem no bolso. Teve aquele sururu no finalzinho ali, Luiz Araújo, Mano, o Freitas acabou expulso, mas o Flamengo sai com a vantagem que é o que desejava, né? O que queria. 2-0 seria muito melhor, porque poderia perder por um gol de diferença, mas deu aquela desligada, tomou o gol e agora joga pelo empate para ser campeão. Se o Rossi não sofrer gols no domingo, o Flamengo sai como bicampeão carioca no Maracanã, domingo, jogo 16 horas da tarde. Reapresentação agora à tarde no Ninho do Urubu, turma toda por lá.
o Flamengo vai tentar, quem sabe, recuperar algum jogador para essa decisão. Lembrando dos desfalques, o Bruno Henrique ficou fora, esteve ontem ali em um dos camarotes para assistir e tudo mais, sofreu um pouquinho, mas é difícil que participe, questão muscular ainda é recente, enfim, uma semana assim ele vai ter para recuperar basicamente, então é mais difícil a situação dele. O Cebolinha talvez possa ser uma possibilidade, que já estava fazendo trabalho de campo há algum tempo, a lesão dele também não foi tão grave assim, mas tenta se recuperar aí para ser uma alternativa para o ataque do Filipe Luís. Quem jogou pelo lado esquerdo ontem foi o Luiz Araújo. Michael também, difícil a situação de que retorne, enfim, tudo mais. De restante, o Filipe Luís tem os seus jogadores. Já ia esquecendo do Danilo também, que não se sentiu 100% para esse jogo, também para os jogos da semifinal contra o Vasco. Quem sabe agora, para esse jogo, a finalíssima contra o Fluminense, ele possa estar de volta à defesa, mas a zaga vem bem até, né? Léo Ortiz e Léo Pereira, então é uma possibilidade também. Então o Flamengo focado, pensando demais nessa decisão de campeonato carioca, como eu disse, mais um Fla-Flu, 16 horas, domingo no Maracanã. Deve estar um calor, porque ontem o pessoal já estava reclamando, viu? Algum calor, um abafa lá no Maracanã. Vamos ver como é que vai ser 16 horas no domingo, que vai sair o campeão carioca, já sai de uma vez e vai todo mundo para a data FIFA sabendo se foi campeão ou não, tanto jogadores de Fluminense quanto jogadores de Flamengo. Glaucia. Valeu, Pedro. Beijo para você. Boa sequência de trabalho por aí. A gente já vai no pique, no giro, para chamar a Roberta Barroso com as notícias do Fluminense. Seja bem-vinda, Beta. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Beijo para você, para todos os amigos do Sport Center, para todo mundo ligado aqui com a gente. O Fluminense, mesmo com essa derrota para o Flamengo por 2-1, está vivo na disputa graças ao gol do Keno ali nos minutos finais dessa partida. Gol que incendiou, inclusive, o Maracanã. A torcida tricolor vibrou demais quando o Keno balançou as redes. E agora o Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença para conquistar a taça no tempo normal. Se for uma diferença ali por saldo de 1 gol, aí a decisão vai para os pênaltis. O Fluminense também, os tricolores, relembram muito da final lá de 2023 contra o próprio Flamengo. Isso porque o primeiro jogo terminou 2-0 para o rubro-negro e na partida de volta o Fluminense goleou 4-1. Então a torcida tricolor nessa expectativa que aconteça tudo como aconteceu lá também em 2023. Bom, o técnico Mano Menezes ganhou um problema para essa partida. O lateral Fuentes deixou o campo já nos acréscimos com uma lesão na coxa esquerda. Com isso, então, deve ficar fora mesmo desse Fla-Flu decisivo no domingo. E aí o René é o provável substituto. Até o Mano Menezes falou sobre isso ali na entrevista coletiva, que ele tem uma característica diferente, mas que vai ali buscar soluções. O zagueiro Freitas poderia ser uma opção na lateral, mas aí teve aquela confusão no final do jogo com o Luiz Araújo. Luiz Araújo, jogador do Flamengo, que acabou durante a partida provocando o banco do Fluminense, chegou a mostrar a tatuagem da Copa do Brasil. O Mano Menezes até respondeu depois na entrevista coletiva sobre isso, falando que tem 3. Enfim, o Freitas então está fora e aí o Mano analisando, provavelmente o René deve ser esse substituto. Mais uma coisa, o Cano foi substituído com menos de 20 minutos ali da segunda etapa no banco de reserva, estava ali com aquela cara, não gostou muito não, mas o Mano na entrevista coletiva disse que preferiu tirá-lo porque ele já tinha um cartão e aí para não piorar a situação, por isso então que o Cano deixou a partida. E aí pra gente fechar, o meio atacante John Arias foi convocado para a seleção da Colômbia, então ele vai disputar os jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Glaucia, eu volto com você. Obrigada, Beta. Um beijo. Boa sequência de trabalho aí para você também. Amanhã